Olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus. Se ainda não é assinante, deixe o seu like, clique no botão inscrever-se e acione o sininho de notificações para serem avisados quando tivermos novo conteúdo. Curta e compartilhe. Obrigado e que Deus nos abençoe. Nós que estamos aqui, viemos porque fomos chamados. Primeiramente, um dia quando a graça do Senhor, a graça que falamos aqui, a graça salvadora do Senhor nos alcançou. Nos alcançou. Entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus e a partir daí entramos no que nós chamamos no processo de santificação. E nesse processo de santificação somos mesmo ajudados pelo Santo Espírito de Deus que habita em nós e somos sempre convidados a participar dos cultos de louvor e adoração a Deus para manter a nossa fé, manter a nossa esperança e manter a nossa comunhão com Deus. Para isso nós precisamos do culto. Algumas pessoas perguntam ou reclamam: para que igreja? Igreja é problema? Igreja? Não. Igreja é o corpo de Cristo, cuja cabeça é o Senhor Jesus. Portanto, somos mesmo gratos a Deus por nos ensinar isso e colocar isso no nosso coração, a vontade de vir à casa do Senhor para louvar e glorificar o nome santo de Deus. Por isso, damos as boas-vindas a todos. Convido os nossos irmãos dos louvores a estar aqui conosco para louvarmos a Deus nesse primeiro tempo. E também para a sua igreja, quem puder, coloque-se de pé para nosso louvor e adoração. Parece que temos algumas. Vou desligar aqui. Antes do louvor, amados irmãos, eu quero fazer uma oração, porque parece que é uma coisa errada. Começamos hoje e a gravação aqui não vai poder ser feita porque o problema do equipamento, Linux e mais Windows e coisas assim. E agora a sonorização. Vamos orar, feche seus olhos. Pai querido, estamos na tua casa, Senhor, para louvar e glorificar o teu santo nome. Pai querido, mas alguns intempéries têm acontecido agora, Senhor, nesse momento. Pedimos, Senhor, o Senhor nos abençoe com soluções para todos esses problemas. Os problemas técnicos, Senhor, de sonorização, de gravação, qualquer coisa, Senhor, que venha a atrapalhar a nossa comunhão com o Senhor. Abençoa esses equipamentos, abençoa esses instrumentos, abençoa as vozes do louvor, abençoe as nossas vidas, os nossos corações para apresentarmos o melhor louvor e a melhor adoração, Senhor. Oremos assim, Senhor, agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus. Vamos adorar. Diga. Deus enviou seu Filho amado para morrer.
adoração a Deus, convido o nosso irmão Carlos, você, a fazer a oração de adoração ao nosso Deus. Querido Deus, sabemos que Tu és grande, Senhor, tens todo o poder no céu e na terra, Senhor. Estamos aqui, ó Pai, limpa, Senhor, em nós aquilo que não Te agrada, Senhor, e que nós tenhamos verdadeiramente um coração puro e espírito reto que o Senhor põe em nós para louvarmos, honrarmos o Seu nome, enquanto vivermos, tanto aqui como em qualquer lugar que o Senhor nos guie. Deus, que isto seja verdadeiramente um louvor de adoração a Ti, Senhor, ó Deus, com força, com vigor, ó Pai, com ânimo, com alegria, Senhor, para verdadeiramente Te agradarmos, ó Pai, porque Tu és o Deus que tudo pode, Senhor, e Tu Te agradas do perfeito louvor, ó Pai. Vem, ó Deus, estar aqui neste lugar, orientando todas as coisas através do Teu Espírito Santo. Dirige, Pai, tudo aqui neste lugar, para a honra e glória do Teu nome, ó Deus. O Teu Espírito Santo fala a cada coração hoje aqui neste lugar, ó Pai, para que verdadeiramente o Teu povo aqui esteja atento à Tua voz, Senhor, porque o Senhor vai falar. O Senhor vai falar a cada coração segundo aquilo que está necessitando, ó Pai. Vem tirar tristezas, Senhor, angústia, ó Deus, aquilo, ó Deus, que está impedindo de louvar o Senhor, ó Deus, venhas limpar, Senhor Deus, alegrar, Senhor, o coração de cada um aqui, Pai, neste lugar. Nós oramos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Ainda de pé, amados irmãos, nesse momento de adoração a Deus, vamos adorar a Deus com a leitura da Sua palavra. Nesta manhã, vamos ler os Salmos de número 91, do verso 1 até o verso 8, e vamos ler de forma alternada. O pastor vai ler os versos ímpares e a igreja lê os versos pares. E depois, no último, verso 8, vamos ler todos a uma só voz. Diz assim a palavra do Senhor no Salmo de número 91, do verso 1 a 8. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Diz ao Senhor, meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus, em quem confio. Pois ele te livra do laço que prende o passarinho e da peste mortal. Ele te cobre com as suas asas, refúgio debaixo das suas asas. A sua verdade é escudo e proteção. Não temerás os terrores da noite, nem a flecha lançada de dia, Nem a peste que se alastra na escuridão, nem a mortandade que arrasa ao meio-dia. Glória ao Senhor. Poderão cair 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente contemplarás com os teus olhos e verás a recompensa dos ímpios. Essa é a palavra do Senhor, que nos chama a adoração a Deus, nos chama a ter fé, nos chama a ter esperança e confiança no Senhor. Por isso nós estamos aqui, e a palavra garante tudo isso. E somente contemplarás os teus olhos e verás a recompensa dos ímpios. Para que os irmãos pensem nisso. Que recompensa dos ímpios? Semana que vem terminaremos o salmo, mas você pode ler depois do salmo. E você vai ver que são os servos do Senhor. E que esta palavra, que esta orientação é para aquele que está escondido dele. Aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra de Todo-Poderoso, à sombra de Deus. Estes somos nós, somos a igreja. Convido a igreja a tomar assento. Nesse momento também, amados irmãos, nós trazemos sempre, nossa igreja tem esse cuidado de prepararmos para o louvor e a adoração ao nosso Deus. E a maneira correta de preparar, que eu entendo, que a igreja entende, a palavra de Deus também, é que ninguém pode ir a Deus sem santificação. Ninguém verá a Deus sem santificação. E uma das formas mais sublimes, uma das formas mais específicas de nós crescermos espiritualmente em santidade, chama-se arrependimento. Arrependimento. Porque nós vivemos errando por todo o tempo. Mas,
A palavra de Deus nos garante que todo aquele que se arrepende de seus pecados e deixa os seus pecados, o Senhor é fiel e justo em nos perdoar e para nos purificar de todo mal. Por isso, nesse momento, a igreja, nós, nesse momento de culto, nós destinamos esse tempo para pedir perdão a Deus. Pedir a cada um de nós a sondar os seus corações. Ver aquilo que cada um fez, que tem feito, que pensa fazer, se isso agrada a Deus, se está dentro da orientação do Senhor para seus servos. Por isso, amados irmãos, esse é um momento de contrição. Olhe para dentro de si, olhe para o seu coração, sonde o seu coração. Aquilo que o Espírito Santo te acusar, que você se arrepender, peça perdão a Deus por isso. Limpe o seu coração, a sua alma diante de Deus. Logo a seguir, o pastor estará fazendo a oração de gratidão a Deus pelo perdão. Vamos confessar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, amado Pai, Deus, Pai de bondade, Deus, Santo Pai também, não só de bondade, Pai de amor, mas Pai também de misericórdia. O Senhor que é misericordioso, o Senhor que nos deu a salvação de Jesus Cristo, pela Tua graça salvadora, e agora, Pai querido, nós andamos nos Teus caminhos, Senhor. Fomos resgatados do mundo, fomos resgatados do mal, da perdição, da morte eterna, e fomos colocados pelo Senhor mesmo, pelo Teu amor e pela Tua graça, Senhor, no caminho da salvação. Mas, Pai querido, temos ainda uma natureza muito voltada ao pecado. Vivemos num mundo em que nos oferece o mal a cada momento, a cada instante, não só na rua, no nosso trabalho, até mesmo dentro das nossas casas. O mal vem a entrar através dos nossos equipamentos eletrônicos que temos hoje, que consultamos o mundo inteiro, e todas essas coisas vêm entrar na nossa vida e muitas das vezes atrapalhar a nossa comunhão espiritual com o Senhor. Por isso, meu Deus, nesse momento nós pedimos perdão. Que a Tua igreja, Senhor, aqui agora, contribua. A Tua igreja olha para dentro de si, cada um dos teus servos, sonda os seus corações e pede perdão ao Senhor pelos seus erros e pelas suas mazelas. E nós somos gratos a Deus pela Tua misericórdia, pelo Teu amor derramado sobre nós e pela oportunidade que o Senhor nos dá de pedirmos perdão e também pela certeza de sermos perdoados pelo Senhor. Por isso, ó Pai, nós te agradecemos nesse momento, agradecemos pelo perdão. E clamamos, Pai querido, para que o Teu Santo Espírito que habita em cada um de nós fortaleça a nossa fé, a nossa esperança, fortaleça o nosso conhecimento na palavra, fortaleça a nossa comunhão com o Senhor, para não mais andarmos errados na Tua presença. Assim, ó Pai, nós oramos agradecidos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Quero deixar claro para os irmãos que nos visitam e algumas pessoas, mas todos que nos visitam, que a oração do pastor não tem poder nenhum de perdoar ninguém, viu, irmãos? Quem perdoa é Deus. Eu só agradeço a Deus pelo perdão. Agradeço a Deus porque Ele toca em nossos corações, para que a gente reconheça e traga à nossa mente os nossos erros, para a gente se consertar diante de Deus. Sério, irmão? Então, quem perdoa é Deus. E você não precisa do perdão apenas da oração do pastor, não. Você mesmo, na sua casa, no seu momento, cada momento que você já arrependesse de algum malefeito, leva a oração a Deus e peça perdão. E Ele é extremamente misericordioso
para nos perdoar. Está bem, irmão? Em Isaías capítulo 43, verso 25, diz assim: sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim, e não me lembro dos teus pecados. Que maravilha, né, amor? Né, Senhor? Que maravilha. O Senhor não se lembra dos nossos pecados quando nós temos perdão. Nós não conseguimos isso, mas esse Deus maravilhoso que nós servimos, esse tem condições para isso. Amados irmãos, nós também nesse momento então nos alegramos com o perdão, nos alegramos com o louvor e adoração a Deus, e também falamos desse momento de gratidão, quando nós agradecemos a Deus as bênçãos recebidas. E nós queremos agradecer a visita dos irmãos. Nós temos aqui o Rui e Edith, né? Primeiramente, nos abençoando. Temos aqui a família da Deolinda, né? Tem mais a família que já está aqui conosco, já de outras vezes, né? Temos, acho que de primeira vez só vocês vejam, né? Então, assim, agradecemos a Deus pela presença de vocês. Agradecemos a Deus. Essa é uma igreja que louva e glorifica a Deus. Essa é uma igreja onde Jesus Cristo tem, no primeiro lugar, Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Nós agradecemos a Deus também porque estamos em mudança, estamos em obra, né? Os irmãos que não vieram no domingo passado estão vendo que a igreja agora está tomando uma outra forma. Serão construídos um armário para o material de instrumentos voltado para cá, nessa estrutura voltada para lá, serão 3 armários para a escola bíblica, e naquela espaço vazio ali serão construídos 3 salas para a escola bíblica. Nós temos aqui umas salas improvisadas, mas chegamos à conclusão que não é o ideal para nossas crianças, devido a janelas e nada. Então, a construção será aqui. Estamos em andamento, peço aos irmãos que orem por isso, orem pelos recursos, temos alguns, mas precisamos um pouco mais, né? Temos a certeza que eles virão. Não é uma obra que nós podemos fazer, chamar uma construtora e domingo que vem está tudo pronto. Não. Nós usamos a mão de obra dos irmãos, né? Temos vindo aqui, né? Alguns irmãos têm vindo aqui trabalhar, fazer isso nos seus momentos de folga, e nós vamos dar graças a Deus por isso, pelo sentimento de cada um e a disponibilidade de cada um em vir. Se você não tem habilidade para trabalhar com nada, não é problema, ore. Deus te deu a habilidade de orar. Você pode pensar assim: poxa, eu não tenho tempo de ir lá, mas eu posso contribuir. Eu tenho 10 euros aqui, eu vou lá colocar lá para a obra lá, para fazer esse estudo. Tá bem, irmão? E assim nós vamos trabalhando, e assim Deus vai nos abençoando. Quero aproveitar esse momento também para apresentar para os irmãos isso aqui. Ó. Dá para ler o que está escrito aqui? Pedidos de oração. Como os irmãos sabem, toda segunda-feira nós nos reunimos aqui às 9h30 para orar. Né? E são diversos os pedidos de oração. E agora você vai poder colocar aqui dentro. Essa caixa vai ficar ali na entrada e você coloca aí o seu pedido de oração. Não quer identificar? Não quer dizer o nome? Não há necessidade. Nós vamos orar e Deus sabe quem. Está bem, irmão? Às vezes tem problemas que as pessoas não querem. Precisam de oração, mas não querem dizer quem. Sabemos disso. Mas se você não tiver problema, coloque aí seu nome, que é muito mais fácil nós tratarmos pessoalmente de cada um. Está bem, irmãos? E essa é a nossa caixinha de oração. Bom, nisso então, vamos louvar a Deus. Tem alguém com algum testemunho para hoje? Que queira dizer alguma bênção que Deus tenha feito? Quer aproveitar e testemunhar? Não? Amém. Agradecemos a presença de todos. Eu tenho sempre que agradecer pela minha vida, eu sei que todo mundo agradece também. Vamos louvar a Deus. Convido nossos irmãos de louvores. Convido vocês a poderem colocar-se de pé e vamos louvar a Deus. Vamos orar ao Senhor. Disseste que nunca me
Vamos continuar adorando o Senhor. Dê o seu melhor, dê a sua melhor adoração ao seu Deus. Ele merece tudo. Todas as coisas. Tudo é Ele, tudo é para Ele, tudo é para Ele.
somente a ti, Jesus. Aquilo que foi depositado nesse pote será destinado para missões. A igreja participa do centro de expansão e apoio missionário, e tudo que for depositado nesse pote será direcionado para missões. Você que nos visita, fique à vontade, mas esse é um privilégio dos membros desta igreja. No entanto, se quer colaborar com o trabalho deste lugar, fique à vontade. Tudo será consagrado para o serviço ao Senhor aqui nesta igreja de São Pedro. Somos louvados. Tudo isso a ti entrego, tudo Senhor te darei. És o mais submisso, sempre, sempre, sempre.
Senhor, pelos seus dízimos e as suas ofertas, Pai querido. E declara assim, a tua igreja declara, crer no Senhor Jesus Cristo como Salvador e crer em Deus como provedor de todas as nossas necessidades. Nós te agradecemos por isso, Pai, por esse entendimento. Te agradecemos pelos dízimos e ofertas que foram aqui entregues. Pedimos, Senhor, que sejam consagrados para o serviço neste lugar, Senhor, nesta região. Que o teu Evangelho seja proclamado aqui neste lugar, através desses dízimos e dessas ofertas. Oramos assim agradecidos pelo nome santo do Senhor Jesus. Amém. A igreja toma assento. Porque hoje também, primeiro domingo do mês, nós temos reservado esse dia para o serviço da comunhão da ceia do Senhor. Como o Senhor mesmo nos orientou, como o Senhor mesmo nos disse para fazer. Por isso, mas podemos ir também, porque está escrito na palavra de Deus. Projetar Mateus 26, de 26 a 30. Evangelho de Mateus, capítulo 26, de 26 a 30. Eu vou pedir que a igreja fique de pé e vamos ler todos juntos essa passagem. Diz assim a palavra do Senhor. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, rendeu graças e o deu a eles, dizendo: bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Mas digo-vos que desde agora não mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo convosco no reino do meu Pai. E depois de cantarem o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Essa é uma das passagens bíblicas que fala sobre a ceia do Senhor. Depois está também no Evangelho de Lucas e também no Evangelho de Marcos. E também depois Paulo vai fazer, o apóstolo Paulo já diretamente para a igreja, vai fazer também toda a orientação necessária para a ceia. Convido a igreja a tomar a ceia. Fazer toda a orientação para a ceia. Então, a ceia deve ser feita em memória de Cristo. Como eu disse, fazer isso em memória de mim até que eu venha. Todo cristão tem esperança na volta de Cristo. Por isso nós nos preparamos. Por isso da igreja, preparar o mundo para a volta de Cristo. Então, se nós esperamos a volta de Cristo, nós também esperamos um momento em que também precisamos fazer o serviço da ceia regularmente, para que a gente não se esqueça. A escola bíblica falou hoje, no momento da prática da graça, né, de Deus, fomos alcançados pela graça de Deus, e agora precisamos praticar isso, precisamos ter uma vida dentro da graça de Deus. E a ceia também é para isso, para nos lembrar que Cristo morreu. Cristo morreu, Cristo derramou seu sangue com um propósito, a nossa salvação. Então a ceia serve para isso, para fazer isso. E a palavra de Deus fazer isso em memória de mim até que eu volte. O apóstolo Paulo depois vai dar algumas explicações que eu preciso passar aqui também, para que a gente possa fazer conforme os ensinamentos da palavra de Deus. Isso é um ato de amor, é um ato de comunhão, e uma ordenança do Senhor Jesus. Então precisamos também fazer conforme está na palavra de Deus, que é o nosso guia, o nosso guia maior de regra de fé e prática. Então, ele vai dizer que todos podem participar. Paulo vai falar isso lá, mas ele disse primeiro: examine cada um seu coração.
Ele fala isso lá em 1 Coríntios capítulo 12, que lemos aqui, irmão, diversas vezes, a partir do verso 23. Examine o seu coração. Mas ele não diz, examine seu coração e participe ou não, ou vai embora. Não, ele diz, examine seu coração e participe da ceia. Ou seja, conserte-se com Deus diante de seus erros e seus pecados. E aí você participa da ceia. Porque se fôssemos esperar darmos santos, nenhum de nós nunca estaria em condições de participar da ceia. Mas é preciso que a gente examine, que haja conserto diante de Deus, que haja arrependimento. E ele também vai dizer que só deve participar quem tem discernimento do que está a fazer. Se eu não sei o que eu estou fazendo para quem quiser isso, então por que eu vou participar? Então, por isso, fica restrito então àqueles que um dia foram alcançados pela graça salvadora do Senhor Jesus, declararam com as suas bocas que conhecem o Senhor Jesus como seu Salvador, desceu às águas, morreu para o mundo e ressuscitou para Cristo. Ou seja, quem pode participar são os membros de alguma igreja. Mas essa igreja também entende que esta ceia é do Senhor. Então você que nos dizer, membro de qualquer igreja evangélica, estando em paz e comunhão com a sua igreja, você é convidado a participar conosco também. Bem, irmãos? Estamos entendidos? Então, assim, como nós lemos que o Senhor Jesus, na noite foi para ele tomou o pão, deu graça, partiu um pedaço, deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei de todos. O semelhante modo, diz lá que ele também tomou o cálice, serviu os seus discípulos, para que todos participassem disso. E é isso que nós vamos fazer agora. Convido o nosso irmão Diácono Josaías conosco. Como disse lá na palavra de Deus, que o Senhor Jesus deu graça, dar graça é orar, agradecer a Deus. Nós também vamos agradecer por o que vamos fazer aqui. Pai querido, damos graças a Deus por esse momento, que a tua igreja, Senhor, participa da comunhão do teu povo. Toma esse pão, que é pão mesmo, o cálice, que é sumo de uva, que é sumo de uva mesmo, não há aqui nenhuma transformação. Também entendemos que esses elementos não têm nenhum poder milagroso sobre nossas vidas, mas eles servem para a nossa comunhão com o Senhor, para reforçar a nossa fé, a nossa esperança e a certeza da volta do teu Filho amado, Senhor Jesus. Por isso, Pai, ajuda a tua igreja, Senhor, a manter vivo esse ensinamento, a essa esperança na volta do Senhor Jesus. E que esse ato que aqui vamos fazer sirva para a comunhão da igreja e o nosso crescimento espiritual e a nossa atividade espiritual com o Senhor. Assim, ó Pai, nós oramos agradecidos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Então, amém. Eu vou pedir que o irmão pegue e segure na sua mão, depois vamos tomar todos na nossa mão. Agora só Deus. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa
Espírito também, como vai ensinar aqui, ele disse que isso é o cálice da nova aliança no sangue de Cristo. Por isso que nós temos a certeza da nossa salvação, porque não depende mais dos nossos atos, não depende mais da nossa vida, mas depende do sacrifício que Cristo fez. Então ele diz, olha, esse é o cálice da nova aliança feita no sangue de Cristo, sangue derramado uma só vez para a nossa salvação. Ele diz, não vai de poder de Deus, estamos passando da ceia. Obrigado, Pai querido, por esse momento, Senhor, tão especial na vida da tua igreja, quando a tua igreja é chamada a lembrar, a recordar e declarar, conhecer Jesus Cristo, saber do sacrifício de Cristo, da sua morte, da sua ressurreição e da sua volta. Muito obrigado a Deus por isso. Que este ato, essa comunhão na ceia toda, sirva para nossa edificação, para a manutenção e acréscimo da nossa fé na volta do Senhor Jesus. Oramos assim, Senhor, agradecidos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar. Diga maior. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Deixa aí na mesa depois do diácono faz o depoimento. Mas irmãos, e assim nós louvamos a Deus, participamos da comunhão de Cristo, declaramos conhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador, declaramos que aguardamos ansiosos a volta de Cristo, e agora é o momento da proclamação da palavra. Comigo, o pastor Vinícius, que está conosco. Há o momento também das crianças saírem. Os adolescentes também. A nossa irmã Patrícia, a escola dele está a preparar uma peça para o dia do Páscoa. Somos todos convidados, as crianças estão aprendendo, são melhores que nós, que já sabem as letras, todas as canções, ó, como dizemos, na ponta da língua. Então, para o dia da Páscoa. E agora eles saem e vão lá preparar por isso. Pastor Vinícius tem a palavra. Bem, irmãos, graças a Deus, podemos mais uma vez nos aprofundar na palavra de Deus. E eu peço que a igreja toda abra suas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 31. Provérbios, capítulo 31. Hoje será o sermão de encerramento da série de Provérbios, a série Em Busca de Sabedoria, em que nós passamos por vários textos de Provérbios, os principais textos falando de várias áreas diferentes da vida, e este texto é um encerramento do livro de Provérbios, tratando também do ponto principal do livro. Provérbios capítulo 31, a partir do versículo de número 10. Eu farei a leitura aqui na minha versão. Os irmãos acompanhem ou na projeção, ou na sua Bíblia no telemóvel, ou na sua Bíblia física na sua versão, mas acompanhe a leitura, Provérbios 31, a partir do verso 10, que nos diz o seguinte: Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite e já se levanta, e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade
e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os ombros de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que se pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não tem remédio, pois todos amam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se os filhos, seus filhos, e lhe chamam de tosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobretudes. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Vamos orar novamente. Querido Deus, nosso eterno Pai, sua palavra foi lida neste momento, Senhor, e nós a ouvimos, mas também queremos nos alimentar dela. Nós queremos, ó Deus, que a sua palavra venha fazer sentido à nossa cabeça e também ao nosso coração. Que venha, ó Deus, alimentar a nossa vida, que venha conduzir os nossos passos, ó Deus, para que não nos desviemos dos teus caminhos, ó Pai. Nós pedimos assim no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, vamos para a leitura do texto, né? Algumas mulheres devem ter pensado, podia ter faltado esse sermão hoje, né? E os maridos pensaram, ainda bem que a minha mulher veio, ainda bem que a minha mulher está aqui. Alguns ficam empolgados, né? Mas com este texto, às vezes algumas pessoas ficam falsamente empolgadas ou até mesmo por maus motivos decepcionais, né? Como a história do jovem Micael, que estava à procura de uma esposa perfeita, e ele se inspirava nesse texto também para procurar aquela esposa que fosse perfeita, que fosse organizada, que fosse muito bonita, que excedesse a todas as outras, não é? E ele um dia encontrou uma linda mulher que falava muito bem, que falava de forma errada, de forma sábia e muito bonita essa mulher. E ele se apaixonou por ela, achou que essa seria a sua mulher de Provérbios 31. Não é? Mas, quando ele se casou com ela, na sua empolgação, no seu ânimo, no primeiro dia de manhã, depois que a maquiagem toda se foi, ele viu que não era tudo aquilo que ele achava. E na primeira vez que ele deixou a toalha molhada em cima da cama, ele viu que ela não era calma, como ele pensava. Já ficou furiosa, já brigou com ele, enfim. Ele achou que tinha encontrado uma mulher virtuosa, mas ele não sabia, na verdade, do que se tratava este texto. Porque este texto nos ensina muitos princípios a respeito da vida. Esse texto, no final do livro de Provérbios, ele fala sobre o tema principal de Provérbios, que nós já pegamos, inclusive, no primeiro sermão, Provérbios 1:7, que fala que o temor do Senhor é o princípio do saber, é o princípio da sabedoria. E esse texto fala de muitas coisas, menos de mulher. Algumas pessoas sabem disso. Esse texto fala de muitas coisas. Você não está falando precisamente da mulher. Este texto é um poema muito bem feito. Muito bem feito. Ele é um acróstico, ou seja, ele segue a cada versículo com o inicial de uma letra específica. Cada versículo desse, a partir do versículo 10, é o início de uma das letras do alfabeto hebraico. Então, se seguir todos os versículos aqui, do 10 ao 31, cada
palavra que na língua hebraica, escrita no texto original, ela segue uma letra do alfabeto hebraico. Então é um poema muito bem elaborado, muito bem armado. E bom, pastor, a palavra mulher aparece aqui várias vezes. Você está falando de mulher, está falando do que então? A mulher aqui citada é a sabedoria que o livro de Provérbios sempre fala. É a personificação da sabedoria numa mulher perfeita. Então aqui o texto fala não de uma super mulher perfeita e crente, ou que toda mulher perfeita e crente deveria ser assim. Na verdade, esse texto fala do valor da pessoa, do ganho que a pessoa tem quando ela tem uma aliança com a sabedoria. Neste texto podemos trocar a palavra mulher por sabedoria. Por sabedoria. E então nós veremos o ganho da pessoa, quer seja homem, quer seja mulher, quer seja jovem, quer seja adulto, quer seja casado, quer seja solteiro. O ganho que o crente tem ao fazer uma aliança com a sabedoria. Uma aliança duradoura com a sabedoria. E é esse o tema do nosso sermão de hoje. A aliança do crente com a sabedoria. Porque nós buscamos e nós temos uma aliança com o Senhor Jesus Cristo. Se de fato entregarmos a nossa vida a Cristo Jesus, como nós vimos também hoje na escola dominical, Ele transforma todo o nosso ser, toda a nossa vida, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, porque nós temos uma aliança completa com o Senhor Jesus Cristo, que nos tornamos um só com Cristo Jesus. E isso inclui também a sabedoria. Mas a gente tem que também ter essa aliança, esse compromisso com ela e lutar para manter esse compromisso com ela. Porque podemos ter por um tempo, mas também se abandonarmos, ela vai embora. Ela vai embora da nossa vida e nos tornamos novamente tolos, como diz o livro de Provérbios. Nos tornamos novamente tolos. Mas então esse texto fala sobre a aliança com a sabedoria. Novamente, apontem isso na sua Bíblia ou nos seus cadernos, trocar aqui a palavra mulher por sabedoria, nós entenderemos o verdadeiro sentido do texto, que o autor quer trazer para nós, o valor da sabedoria para nós. E o primeiro ponto que ele aborda aqui no verso 10 e 12 é sobre a preciosidade dessa aliança, o valor dessa aliança. Ele diz: mulher virtuosa, quem a achará? Já mostra até mesmo a dificuldade, aquela mulher perfeita, repleta em virtudes, quem a achará? A resposta é que nós só a achamos mesmo na sabedoria do Senhor. Sabedoria do Senhor. Se alguma mulher aqui se acha perfeita, se acha dona da razão, já fique sabendo que está muito abaixo do nível da sabedoria. Então, aqui ela é sim a verdadeira virtuosa, com o seu valor que muito excede o de finas joias. É um grande tesouro. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ele não vai ter decepção alguma. Se você depositar o seu coração na sua aliança, sua confiança na sabedoria que vem de Deus, você nunca se decepcionará. Porque toda vez que você age como tolo, age com os seus próprios impulsos e pensamentos, age sem saber da opinião de Deus, sem saber da vontade de Deus para a tua vida, age simplesmente porque é a forma que lhe apetece. Se você age assim, você sempre vai colher maus frutos na tua vida. Vai colher maus frutos, más consequências. Mas quando nós buscamos a sabedoria de Deus, não importa a circunstância, você sempre terá ganho nela. Porque na sabedoria de Deus, a sabedoria que vem do alto, não há falhas. O coração, no verso 11 diz: o coração do seu marido confia nela, não haverá então falta de ganho. Não haverá falta nenhuma. No verso 12: ela lhe faz o bem e não o mal todos os dias da sua vida. Essa é a sabedoria que vem então do Senhor, um tesouro inestimável. Mas agora eu pergunto para os irmãos: vocês realmente enxergam a sabedoria de Deus
como esse tesouro inestimável, como uma bênção que nunca fará mal para a tua vida. Nunca fará mal. Este tesouro, se você pensar, ele é maior em benefícios do que o maior prêmio aí de raspadinha ou da Euro Milhões que você pode receber. Porque, imagina, muitos amigos meus compram lá as raspadinhas, compram milhões e ficam brincando: se eu ganhar eu vou fazer isso, se eu ganhar eu vou fazer aquilo, não é? Mas eu sempre aprendi também, principalmente com as matérias de jornais, né, que os grandes prêmios também têm grandes perigos. Na minha terra, um homem ganhou um grande prêmio na loteria e a esposa matou ele para ficar com o prêmio. Né? E o meu pai falava para mim, sempre disse: meu pai era um jogador assíduo, não é crente, mas jogador assíduo, ele falava assim: se eu ganhar, eu não falo para ninguém, nem para minha mulher. Ele viu essa matéria e ficou com medo. Mas muitas pessoas têm que realmente tem que ter essa preocupação. Você pode ganhar os seus prêmios na loteria, se gastar de forma sem sabedoria nenhuma, de qualquer maneira, o Estado vai bater na tua porta e falar assim: cadê minha parte? Eu não sabia. Cadeia, pode ir para a prisão. Enfim, os tesouros dessa terra sempre traz grandes consequências, grandes responsabilidades. Pode ser uma bênção, como também pode ser uma grande maldição. Porque o dinheiro é a raiz, né, de todos. Então, a sabedoria está infinitamente acima do que qualquer tesouro que essa terra pode oferecer. Porque ela não tem mal algum, não tem defeito nenhum. O texto compara então com uma mulher perfeita mesmo para o casamento, aquela que só vai trazer boas consequências para o marido. Então, nesse quesito, tanto a mulher quanto o homem que fizer essa aliança com a sabedoria, sabe que dela só virá bênçãos. Dela só virá bênçãos atrás de bênçãos. Mas é preciso buscar essa sabedoria com o Senhor. Né? É uma aliança preciosa. O próprio Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, capítulo 13, ele diz que ele faz analogias, né, em parábolas ali a respeito do reino dos céus. E ele diz que o reino dos céus é como um homem que encontrou um tesouro no campo, sabia que cavar ali ia conquistar os tesouros, e ele vendeu tudo que tinha para comprar aquele campo. Comprou o campo e então encontrou o tesouro. Mas essa analogia, ela também se aplica aqui com a sabedoria, porque ela vem do reino dos céus, vem do reino de Deus. E a pergunta que eu faço é: você estaria disposto a abrir mão de tudo para comprar esse tesouro? Até que ponto nós estamos dispostos a encontrar e buscar sabedoria? Porque aquele homem que Jesus descreveu vendeu tudo o que tinha, porque ele tinha a plena convicção, a plena certeza que naquele terreno havia um grande tesouro maior e muito melhor do que tudo que ele possuía. É essa a nossa busca que devemos ter em relação a essa sabedoria que vem de Deus. Todo o nosso tesouro, todo o nosso tempo, todos os nossos recursos, nós gastarmos em busca desta sabedoria. O mundo hoje em dia nos ensina ao contrário. Se nós formos pelas redes sociais, principalmente, vamos ensinar a gastar todos os nossos recursos em prol do nosso conforto. É isso. Você deve lutar e trabalhar muito, fazer muito, mas em prol do seu conforto, do seu bem-estar, de tudo do jeito que você quiser. Mas o que a palavra de Deus nos ensina é que a sabedoria é um tesouro muito maior do que qualquer conforto, do que qualquer bem-estar que este mundo possa te oferecer. No segundo ponto, que é do verso 14 ao 27, não vamos ler o todo desse ponto todo, mas ele traz várias situações em que há benefícios com a sabedoria. Ele fala de uma aliança que nos enriquece. E então, a partir do verso 14, ele fala do enriquecimento financeiro. Verso 13,
a 19, ele fala sobre esse enriquecimento financeiro que a sabedoria nos dá, porque fala que ela é como se fosse uma empresária, ela vende, ela planta, ela cuida dos recursos todos que ela tem e traz então esses recursos financeiros para a família. E o que o livro de Provérbios nos ensinou, que nós já vimos várias vezes também, é isso. Os princípios do Senhor até mesmo nos traz princípios financeiros. Até mesmo o dízimos e as ofertas. Lá em Provérbios 3, verso 10, 9 e 10, fala sobre isso, né, para as primícias da nossa renda. Então já fala sobre o cuidado dos nossos recursos para entregar também, quando entregamos a Deus. Já de fazer um cálculo. Quando a Bíblia fala 10%, é porque você tem que fazer um cálculo de quanto você ganha. Muitas pessoas não sabem quanto que ganha, exatamente. Sabe lhe dizer quanto que sobra, quanto que é bruto, quanto que é líquido, não sabe fazer os cálculos, só sabe gastar. E muitas pessoas gastam mais do que ganham. Vê no final do mês, gastei, estourei os meus recursos. Né? Então, o princípio também, olha só, de louvar a Deus com a primícia das nossas rendas, já ajuda a ter sabedoria de controle e cálculo das nossas finanças. Então, fala que a sabedoria ela traz sim bons resultados financeiros, né, para o sábio. Na atenção, mas também não quer dizer que todo mundo que é sábio é rico. Jesus provou que não é assim, não é rico financeiramente. Se quiser, se pode receber também de fato essa bênção, mas na vida do sábio isso não faz diferença nenhuma. Agora a riqueza de fato vem de ter a sabedoria e ter o Senhor. Nos versos 20 a 22 fala da generosidade. No verso 23 a 26, fala sobre a reputação de quem tem sabedoria, que é bem visto entre os juízes e os sábios, né? E a sabedoria vem como uma boa vestimenta da sua vida, e fala também da sua utilidade, né? E fala que tem a sua fala sábia, a sua instrução bondosa, né? E trabalha e investe na educação do seu lar. Ou seja, a sabedoria, ela traz enriquecimento de valores na vida do crente. Buscar a sabedoria torna essa pessoa diferente. Diferente no seu trabalho, diferente no seu casamento. A pessoa que ela busca sabedoria, ela transforma o seu lar, ela enriquece o seu lar com a graça de Deus. Então ela só tem para oferecer coisas boas para a nossa vida. E é interessante como, então, o livro de Provérbios é encerrado, finalizado com esse grande elogio, esse grande poema à virtude da sabedoria. E para finalizar, o ponto 3 do final, a parte final aqui deste poema, do verso 28 a 31, fala sobre o louvor dessa aliança. Quão louvável é essa aliança que o crente pode fazer com a sabedoria. No verso 28, fala que ela é louvável diante da família. Né? No verso 28 diz: levante os seus filhos e lhe chama ditosa, e o seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem ditosamente, mas tu sobrepõe dentre todas. Né? Tu estás acima de todas. Então, essa aliança com a sabedoria, ela é louvável para a família, é louvável para aquele que tem esse compromisso de buscar a sabedoria de Deus, porque é uma aliança acima de todos os outros. No nosso mundo, na vida, aos olhos de mundano, aos olhos dos homens, as pessoas valorizam muito outros tipos de aliança. Valorizam muito, por exemplo, o emprego e o status social de uma pessoa. Olha para aquela pessoa e fala: não, aquele é um grande líder. Aquela ali tem um emprego de grande liderança, de grande importância. E os pais com certeza vão falar: não larga esse emprego de jeito nenhum, que esse emprego que sim, ele é muito bom, não interessa se a pessoa está feliz ou não. Né? Mas pronto, olha, faça esse emprego, siga com esse emprego, porque isso sim que é o grande valor da tua vida. Outros olham, de fato, o casamento como o ponto mais importante da sua vida, as amizades, os networks, fazer amizade com pessoas importantes.
São todas essas alianças de fato importantes. Emprego, casamento e amizades, networks, são todos importantes. Mas o nosso compromisso, ou seja, a nossa relação com os ensinamentos de Deus, a sabedoria que vem de Deus, está acima de tudo isso. Quando nós levantamos, às vezes motivados para trabalhar, motivados para investir no nosso empreendimento, quando nós levantamos, às vezes, animados com o nosso casamento, com a nossa família, tudo isso é muito bom para a nossa vida, é muito importante mesmo. Mas muitas vezes nós esquecemos de nos levantar motivados e animados para aprender mais da palavra de Deus, para aprender mais e buscar mais da sabedoria de Deus. Muitas pessoas no domingo de manhã têm uma luta muito grande para vir para a igreja. Eu dou graças a Deus àqueles que mesmo assim venceram a luta e vieram. Dou graças a Deus por isso. É melhor vir mesmo na luta do que perder a luta e não vir. Mas vejam que muitas vezes a nossa motivação, a nossa alegria, a nossa aliança não está firmada com essa busca de sabedoria. Os crentes, principalmente os crentes a longo prazo de igreja, mais maduros na fé, muitas vezes são envergonhados pelos novos convertidos. Os novos convertidos, faça sol, faça chuva, faça qualquer dificuldade que ele tenha, ele muitas vezes está aqui na igreja, ele quer aprender o Senhor. Eu, quando eu me converti, eu era mesmo ali um crente, eu acho que chato, porque eu ia, toda vez que eu tinha uma dúvida, pro azar do pastor, eu morava perto da casa dele. E eu ia lá na casa dele, incomodava o pastor, às vezes pegava o pastor saindo, procurava, pensava que saía, o pastor não, só estava aqui com uma dúvida. Novo convertido é assim, ansioso, quer aprender, quer devorar as escrituras, quer aprender mais e mais. E eu era curioso, fazia muitas perguntas e meus colegas também faziam muitas perguntas, os professores da escola não queriam mais dar aula para a gente, não sabiam responder. Novo convertido tem esse grande desejo, pela sabedoria e tudo. Mas depois a gente corre o risco de acontecer igual aconteceu com a igreja de Éfeso. E Jesus chama a atenção lá nas cartas em Apocalipse. O que aconteceu com a igreja de Éfeso? Ela perdeu uma coisa que era o primeiro amor. O primeiro amor. Esse desejo de aliança dela com Cristo e com a sabedoria que vem de Cristo, ela perdeu. Ela estava se esfriando. Ela não tinha mais aquele desejo, aquela paixão, aquele esforço para poder se aprender e se aproximar e viver o amor de Cristo Jesus. E aí eu pergunto para os irmãos, como está esta aliança dos irmãos com a sabedoria espiritual? Com o desejo de aprofundar e procurar conhecer mais a palavra de Deus. Não deixe que isso esfrie na sua vida, porque todas as outras coisas que vão te aparecer, que vão empolgar, é tudo passageiro. Olha, todos esses que eu falei que são importantes, trabalho, casamento, está inclusive o casamento acima do trabalho, trabalho, casamento e amizade, são tudo muito importante na nossa vida. Devemos escolher com muita sabedoria e ter muito investimento nisso. Mas tudo isso passa. Trabalho passa, acaba. Uns mais cedo, outros mais tarde, e outros mesmo no trabalho, morrem até no trabalho. Mas passa. Casamento também. Também é casamento. Porque está lá na promessa até que a morte o separe. Ali dentro também do compromisso. Mas agora a aliança que nós temos com Cristo Jesus, o que nós aprendemos com Cristo Jesus, não tem fim. Não acaba. Não acaba. Inclusive, as Escrituras também nos ensinam
que Deus é infinito, que a sua sabedoria é infinita, o seu conhecimento é infinito, e que a nossa vida eterna com Deus é de aprendizado. E nos dá a entender que até mesmo na eternidade, nós estaremos a aprender cada dia, ou vamos dizer assim, a cada período, crescer em conhecimento de Deus. Quando nós estivermos lá no céu da glória, quando nós estivermos lá depois da volta de Cristo Jesus, desfrutando a nossa vida no paraíso com o Senhor, não será uma vida chata, parada e monótona, como os filmes mostram, um homem ali a pescar, o outro a jogar golfe, né? Como uma vida talvez ali não muito divertida. Mas as Escrituras mostram que pelo contrário, que a gente não tem capacidade de imaginar o quão bom e o quão rico é a vida, o quão rica é a vida eterna com Cristo, lá na eternidade. E estaremos crescendo em sabedoria, porque Cristo é a fonte da sabedoria, Cristo é a verdade, é a própria sabedoria. Nós passaremos a eternidade a aprender cada dia mais sobre Deus, o seu poder, a dimensão do seu poder. E não haverá um dia que nós vamos concluir que Deus vai dar um diploma e falar: agora você sabe tudo de mim. É por toda a eternidade, porque Deus é eterno. É algo que vai além da nossa compreensão. E essa sabedoria nós já podemos acessá-la, começar a acessá-la aqui e agora, assim que Cristo entra na nossa vida. É essa sabedoria que nós devemos buscar, porque no verso 30, que é o verso principal aqui desse texto, né? Inclusive podem grifar na sua Bíblia, tanto o verso 30 aqui de Provérbios 31, quanto o capítulo 1, verso 7, são os versículos-chave, chaves aqui de Provérbios, que diz o seguinte de 30: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Enganosa é a graça, ou seja, a graça aqui pode ser traduzida como charme, né? Aquilo que é visto, que é agradável às pessoas. Enganoso é o charme, e vã, inútil é a formosura, a aparência física, porque tudo isso passa, tudo isso é passageiro. O charme, o jeito charmoso de uma pessoa, de uma mulher atraente, a formosura, a beleza de uma mulher atraente, tudo isso passa. Mas agora, a mulher virtuosa, a mulher que teme ao Senhor, ou seja, a sabedoria que busca agradar a Deus, a sabedoria que busca fazer a vontade de Deus, essa será louvada. Essa será bem vista por Deus e nunca perderá o seu brilho. Eu acho que todo mundo aqui já passou por uma experiência de andar no shopping, ou numa loja, ou no mercado, gostar de um perfume. Espirrou, sentiu aquele cheiro maravilhoso. Eu vou comprar por um bom preço, né? E eu já fiz esse perfume. Comprei o perfume, estava num excelente preço, um ótimo cheiro. E cheguei em casa, espirrei o perfume. Parece que no primeiro vento o perfume já foi embora, o cheiro já foi embora. Era um perfume muito bom, mas que não dura nada. Era enganoso, né? Era vã, inútil, tudo passava nesse perfume. Mas agora o perfume verdadeiro, aquele bem feito, aquele que é gastado ali com os princípios ativos corretos para a sua composição, esse perdura para mais de dia. E agora o perfume mesmo de Cristo, né? O Bíblia fala, Paulo fala, né, que o crente é um bom perfume de Cristo, né? Por quê? Porque ele exala essa sabedoria. E essa sabedoria não sai com o vento. O tom assim é levado com o vento. O tom dos seus primeiros fala o que pensa, fala o que quer e sempre dá ali a tropeçar, sempre dá ali a falhar, a se contradizer, a dar erros. Mas agora aquele crente, o crente verdadeiro, não é tolo, mas que sim é servo do Senhor Jesus, que exala esse bom perfume, esse sim,
ele busca, como diz aqui o texto, né, da sabedoria, falar com sabedoria. Né? A bondade está na sua língua, verso 26. A instrução da bondade está na sua língua. Então esse sim, ele tem esse perfume duradouro, porque ele usa da sabedoria que vem do Senhor Jesus Cristo. Então enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Lembre-se disso. Eu sei que muitas vezes esse texto é usado e recitado para aplicar mesmo a mulher, mas lembre-se, aqui ele está falando da sabedoria. O livro de Provérbios é um livro de sabedoria. E aqui ele mostra que é uma mulher que não existe. Homens, não adianta exigir que a sua mulher seja igual a de Provérbios 31. Ela pode tentar ser, deve também buscar ser, né? Mas não vai existir porque essa mulher é perfeita. E ela é a sabedoria que vem de Deus. Vem de Deus. E por isso não é só uma cobrança para a mulher. Porque se o homem cobrar a mulher também pode cobrar o homem sem igual aqui. Claro que eu já escutei, o pastor falando que não é só a mulher aqui não. Essa é a sabedoria que vem de Deus. Se aplica ao homem, à mulher, ao jovem, ao velho e todos aqueles que servem a Cristo Jesus e buscam glorificar a Deus com a sua vida. Então busquem essa sabedoria que vem do alto. Essa é a conclusão da nossa série do livro de Provérbios. E o que eu peço, irmãos, é que guardem isso mesmo no seu coração. Não desperdicem, vamos dizer, essa mensagem, se esqueçam dela e abandonem essa mensagem. Mas lembre-se de tudo que nós dissemos aqui de Provérbios, de todos os sermões que nós tratamos aqui no livro de Provérbios. Lembre-se e guardem isso. A sabedoria de Deus é o tesouro maior que você pode encontrar aqui nessa terra. E que ele só pode ser encontrado em Cristo Jesus. Não é comprado por online dele. Você não vai achar um livro ali que vai te destravar os segredos da sabedoria de Cristo. Você não vai ter um diploma dessa sabedoria, mas você só vai encontrar essa sabedoria numa vida de comunhão em Cristo Jesus. Vamos colocar de pé. Querido Deus, nosso eterno Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos tirou, ó Deus, da morte, nos tirou da depravação deste mundo, nos tirou da escravidão do pecado e nos trouxe, ó Deus, para a vida em Cristo Jesus. Nosso Deus, se fosse só essa a obra do Senhor na nossa vida, já estaríamos, ó Deus, os mais felizes de dentro de todos os homens. Mas sabemos, ó Deus, que a boa obra que o Senhor começou, ela também há de ser concluída. Tem um processo grande nisso, Senhor. E nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor nos salvou e também nos colocou no caminho do Senhor Jesus Cristo. Nos deu uma vida e nos deu a sabedoria para viver. O Senhor, ó Deus, nos dá em Cristo Jesus todo o entendimento necessário, ó Deus, para vivermos aqui na terra. Mas muitas vezes somos preguiçosos, muitas vezes somos egoístas, arrogantes, muitas vezes, ó Deus, agimos como tolos, ó Pai. Perdoe-nos, ó Deus, as nossas falhas, perdoe-nos, ó Deus, quando somos preguiçosos, ó Pai. E ajude-nos, ó Deus, a olhar a sabedoria que o Senhor nos oferece, ó Pai, como o maior tesouro que temos aqui na terra. Porque sabemos que a sabedoria vem do alto, e o Senhor nos ensina a viver, ó Deus, olhando para o alto, para Cristo Jesus, ó Pai. Ajude-nos, ó Deus, a não perdermos o foco de viver uma vida que glorifique a Senhor. Assim nós pedimos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. E que a graça do nosso Senhor Jesus, e com o amor de Deus Pai, e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja sobre todos nós e aqueles que servem o Senhor, não somente agora, mas para todos.